Cauê e o Marcel falaram muito sobre ética e equidade, e o painel que a gente vai ter agora é exatamente sobre esse tema. E eu vou passar para vocês um vídeo. A Missão Ásia percorreu Beijing, Shenzhen, Hong Kong e Seul. E foi em Hong Kong que vimos as crianças da Wongkang Fai School aprendendo a distinguir imagens falsas criadas por IA durante uma aula prática. Elas discutem veracidade, fontes e cultura digital com naturalidade. Ali, o letramento ético é prática, não teoria. Na China University of Hong Kong, a IA serve para personalizar o aprendizado e incluir alunos com dificuldades, enquanto a Tencent leva professores voluntários a escolas rurais, reduzindo desigualdades por meio da tecnologia. A ética na Ásia não é um código, é uma cultura, uma lente que pergunta: a quem a tecnologia serve? E descobrimos como enorme oportunidade formar gerações que entendam a IA como ferramenta de equidade e não de exclusão. Para que isso aconteça, teremos que sustentar as palavras-chave: inclusão, responsabilidade, consciência crítica e acesso. Entendemos também o desafio: democratizar o acesso tecnológico e educar para o uso consciente em todas as fases da aprendizagem. Pergunta aberta para o Brasil. Será que conseguiremos usar a IA para reduzir desigualdades ou vamos reproduzir os mesmos vieses, agora em escala algorítmica? Para fazer parte desse debate, eu gostaria de convidar ao palco a Ana Lu Orleans, Kelly Batista, Rafael Cunha, Paola Schottergagna, depois você me corrige, e para mediar, o Gui Alves. Olá, bom, está muito legal esse papo, essa dinâmica. Obrigado a todos por estarem aqui. Vou começar apresentando cada um para vocês. Estou muito feliz de todos terem aceito esse convite, e não só vocês, mas existia uma planilha inicial. A Andresa, acho que não está aqui, que me ajudou muito nesse processo. E essa planilha inicial tinha legenda e cores e tal. E foi tão lindo de ficar tudo verdinho, que deu certo, tantos convites. E eu arrisco a dizer que 5% não pôde, alguma situação. Então, a gente teve uma assertividade muito grande na escolha e também, graças a Deus, na disponibilidade de vocês. Obrigado. Bom, primeiro eu quero falar da Ana Lu Orleans, que é mestre em Educação e Empreendedorismo por Harvard, gerente de parcerias da Khan Academy e criadora do conteúdo Ana Lu Aprende. Ana Lu Aprende. Ex-gerente de Inovação e Ensino Híbrido da Secretaria de Educação do Recife. Liderou a primeira escola pública digital da cidade, com mais de 90 mil alunos. E é time fundador do Ensina Brasil. Integra a rede de líderes Lehman e tem pós-graduação em inovação pelo Stanford GSB. Obrigado, Ana Lu. A gente também tem a Kelly Batista. Obrigado, Kelly, por estar aqui. Que é mãe, esposa e gestora pública, formada pela Unifesp, é presidente da Fundação Umbi, LinkedIn Top Voice e colunista no site Mundo Negro. É também membro da rede de líderes da Fundação Lehman, conselheira da rede do Pacto Global da ONU, entre outras ONGs e startups. Além disso, faz parte da Columbia Women's Leadership Network, de 2025. Sua missão é criar oportunidade e espalhar inspiração. E me atinge. Nossa, estou até nervoso aqui. Paola, agora você vai me ajudar de novo. Schottergagna.
Paola Escortegana. Lasanha. Escorteganha. Cheguei. Ela é pedagoga, mestre e doutora em educação pela UEPG, estágio pós-doutoral pela UFPB, professora do Departamento de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, assessora técnica da Diretoria de Ensino Superior da SET Paraná. E aqui ao meu lado, o Rafael, que é bacharel, Rafael Cunha, que é bacharel em Direito pela UERJ, com licenciatura em Letras, licenciatura pela pela Universo, com licenciatura em Letras e Literatura pela Universo, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e acumula mais de 25 anos em experiência como professora. Ao longo de sua trajetória, foi sócio-diretor da rede de escolas Pense, atuou como Chief Learning Officer na EdTech Descomplica e foi diretor de tecnologias educacionais da Seduc SP, onde contribuiu para a transformação digital da educação pública no estado de São Paulo. Acabou aqui, mas eu vou incluir. E é anjo da Explore. Obrigado, Rafael. Bom, com esse preâmbulo e falando de todos vocês, eu acabei de receber a placa que faltam 5 minutos. Bom, Kelly, você pode abrir trazendo o olhar da equidade digital e social? Que práticas concretas garantem que a IA chegue com justiça e propósito às periferias e populações vulneráveis? Bom dia a todos e a todas. Acho que seguindo a questão de inclusão, eu sou uma mulher preta, retinta, estou vestida de preto, tenho cabelo black, estou com uma sandália azul e acessórios dourados, para quem não consegue me ver completamente. É um prazer estar aqui com vocês. E também vou trazer falas que podem ser provocantes, porque eu olho de uma ótica de educação pública, eu olho para uma ótica de terceiro setor e olho para uma ótica de populações em situações de vulnerabilidade, que foge muito, às vezes, do que a gente discute sobre inteligência artificial, já que, quando a gente fala que o Brasil é um país totalmente usuário de IA, e a gente olha dados, 40% da população do Nordeste fala o contrário. E eu garanto que populações ribeirinhas, periféricas e quilombolas também vão falar o contrário. Então, a gente foge um pouco dessa bolha. Bom, acho que, contando o que a gente faz, a Fundação UMBI tem 6 anos. Faz 1 ano hoje que eu assumi a presidência. Estou viva. Eu acho que isso é importante também ressaltar. Lembrei hoje cedo que eu falei que os 365 dias seriam os piores, e realmente foram. Mas a Fundação foi fundada pensando em levar a tecnologia para a rede pública de educação, via o Aprendizap, que é nosso produto de maior entrada. Naquele momento, o Aprendizap ele olhava jovens em periferia que precisavam aprender tecnologia num Brasil que dizia que, com pouco conhecimento de tecnologia, você seria empregado e ganharia mais que seus pais, isso aí antes da pandemia. E aí a gente sabe que essa também não é a realidade. Passado isso, a gente entra numa pandemia e o Aprendizap vira uma ferramenta de recuperação de defasagem escolar para a rede pública de educação, e aí a gente passa a trabalhar com educação básica. Então, um chat de WhatsApp, que era para empregabilidade, se transforma num chat para aquela romantização que a gente vivia nos jornais, falando, olha, essa criança estudando pelo WhatsApp, subindo numa árvore para pegar sinal, quanto ela está conseguindo mudar o mundo. Esse não é o nosso discurso, mas a gente entrou nessa seara, produzindo conteúdos, isso lá em 2020, e a gente também descobre que o que a gente estava fazendo era usado a partir do momento que o educador ou que o tutor colocava a criança, e aí a gente passa a olhar os professores, que é o centro do nosso negócio hoje, da nossa organização. Os professores, antes de IA, a gente usa inteligência artificial desde 2022, já apresentavam a dificuldade da tecnologia básica. Quando a gente falava para os professores para gerenciar um plano de aula, para fazer o mapeamento dentro da plataforma, mesmo que fosse intuitivo, a gente sabe que tem professores que têm dificuldade. Eu fui professora durante 5 anos, e, por mais que a gente falasse, naquele momento, que o Brasil já tinha tecnologia, a gente dividia vários computadores dentro de uma escola. E essa é a realidade do Brasil ainda.
E hoje a plataforma ela olha muito para os professores, e aí a gente tem diversos produtos olhando para professores e gestores. A gente começa olhando para aluno, passa a olhar para professores e gestores. Nos últimos anos, pensando como que a gente otimiza o uso de tempo, como que a gente consegue com que essas pessoas possam ter mais interações humanas dentro da sala de aula, utilizando a inteligência artificial. Na conversa anterior, foi colocado que os professores são o centro, e sim, hoje eu tenho um time de tecnologia e um time de inovação que são a ponta da fundação. Dentro de tecnologia, eu tenho um time de dados, mas todas as pessoas que atuam comigo na fundação hoje, de alguma forma, vieram da rede pública ou foram atingidas pela educação pública e sabem que estão desenvolvendo produtos para professores, além dos professores que desenvolvem o conteúdo. Acho que vale ressaltar que a nossa primeira grande experiência, em 2022, com IA, a gente desenvolveu 10 mil conteúdos e passou para a correção de professores. E os professores fizeram essa correção e devolveram para a gente colocar na plataforma e poder ser um banco blindado aberto. E o que a gente faria em 2 anos, a gente fez em 3 meses e economizou mais de R$900 mil. Mas a gente primeiro foi ser treinado dentro de casa para depois a gente levar para a educação. E hoje também a gente desenvolve produtos que dialoguem com o físico e com o digital. Então, todos os nossos produtos, os professores, mesmo eles não tendo acesso à internet naquele momento, eles conseguem subir os dados depois, além de mensuração de dados. E, por fim, o ano passado, com pedido de professores, a gente criou uma inteligência artificial generativa, que é a Maria, que ela opera no celular, para que os professores tenham acesso rápido, em alguns momentos, dentro do ambiente escolar. Porque a gente não foi criado para utilizar dentro da escola, nem para o aluno estudar no celular dentro da escola, enfim. Mas hoje a Maria é aquele suporte do professor, onde o professor manda um oi, ele consegue criar um plano de aula, ele consegue puxar conteúdos do nosso banco blindado, ali no Socorro, gerar provas, a gente já gera provas já tem bastante tempo, SAEB, Enem, enfim. Então, hoje a gente trabalha olhando única e exclusivamente a rede pública de forma gratuita. Entenderam porque inspira, né? Parabéns. Obrigada. Queria lembrar vocês que a Bianca, né, da Fundação, vai fazer um workshop. Já está terminando, eu acho. Já está? Então, depois a Bianca vai estar aqui e contar mais para vocês. Agora eu queria convidar a Ana Lu, com a sua vivência com a Khan Academy e o ensino híbrido de inspirar exemplos, e o ensino híbrido pode inspirar exemplos de implementação, que ações práticas tornam IA um instrumento de inclusão real nas escolas. Obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal. Uma honra dividir esse painel com vocês. Muito feliz de estar aqui, gente, de verdade. Ver rostos aí queridos. Para quem está assistindo também de casa, queria dar umas super boas-vindas e dizer que estou feliz mesmo de estar aqui. Eu acho que, tanto na minha trajetória como professora, Guilherme, quanto, né, no ensino híbrido em Recife, quanto agora trabalhando com redes públicas pela Khan Academy, eu acho que, para mim, ficou muito claro que a tecnologia e a inteligência artificial pode, sim, ser muito usada como uma alavanca para diminuir desigualdades e para chegar mais perto da equidade. Mas eu acho que isso só acontece quando a gente faz algumas escolhas. Então, pensei aqui em trazer três escolhas que eu acho que são muito importantes serem feitas na hora que a gente está pensando em educação, IA e inclusão. Quem me ajudou a fazer essas escolhas foram as pessoas da comunidade que a gente está construindo lá no Ana Lu Aprende. Então, queria mandar um beijo para todo mundo que participou. Foi muito legal, acredito muito nessa construção coletiva assim, de conhecimento. E as escolhas são, a primeira, para mim, é você desenhar IA para a escola média, não só para a escola ideal. E o que eu quero dizer com isso pensar num IA que não exige um dispositivo ultra avançado para funcionar, um IA que não exige a internet mais rápida do Brasil para funcionar, pensar IA para uma sala de aula que provavelmente a internet tem grande chance de cair no meio o Wi-Fi tem grande chance de cair no meio da aula. Então, desenhar pensando também nessa escola e não só numa escola ideal, numa escola dos sonhos. Acho que uma segunda escolha aqui que a gente precisa estar atento para fazer é a escolha para o quanto de tempo essa IA está economizando para o professor e o quanto de poder pedagógico ela está voltando para esse professor. Então, está dando de volta para esse professor. Essa é uma segunda escolha, pensar no IA que devolve tempo para o professor. E aqui o que eu estou falando é sobre
a IA fazer atividades que o professor não tem capacidade humana de fazer. Então, se o professor está numa sala com 40 alunos, e, de novo, voltando para escolas não ideais, né? Se o professor está numa sala de aula com 40 alunos, ele não vai conseguir sempre saber exatamente em que nível de aprendizagem, em que nível de aptidão, de habilidade cada aluno está em todas as aulas dele. E com inteligência artificial ele consegue fazer isso, né? Então, e ao mesmo tempo que ele se mantém na tomada de decisão. Então, para mim, isso é deixar o professor no centro, assim, sabe? Fazer essa escolha de, eu estou usando esses dados que a IA está me dando para conseguir diferenciar o meu ensino, porque agora eu sei, esses grupos aqui de alunos têm determinada aptidão, esse outro tem essa outra aptidão aqui, mas a decisão pedagógica do que fazer com isso ainda é do professor, né? Então, a IA está servindo a ele, né? Quase um assistente ali para ele mesmo, e não o contrário, não a IA tomando as decisões. E a terceira, para fechar aqui, é a decisão de a gente usar esses dados que a IA gera para diminuir desigualdades e não para justificar as desigualdades. Essa é uma armadilha que eu acho que é fácil assim da gente cair, porque quando a gente recebe esses... A IA gera muitos dados e a gente vai receber... essas escolas estão usando mais, esses alunos estão usando mais, e aí é muito bom de identificar padrões, né? Que tipos de alunos são esses que estão usando mais ou menos? Que tipos de escolas são essas? Que tipos de regionais são essas? E aí a gente pode usar isso para dizer, tá vendo? Alunos que têm X característica são maus alunos. Ou essa escola aqui é muito ruim, para criar esses estigmas, a gente pode usar para isso, ou a gente pode usar para investir mais recurso, para pensar mais formações, mais suporte para quem mais precisa, para grupos historicamente invisibilizados também. Então, a terceira escolha para mim é essa, pensar como que a gente usa esses dados para melhorar a desigualdade. Então, acho que para a gente pensar a educação e inclusão, a gente precisa juntar essa tecnologia com essas 3 perguntas éticas, né? De para quem que a gente está fazendo, como que isso está salvando, economizando o tempo do professor e como que a gente está usando dados para diminuir desigualdades. Muito bom. Eu, inclusive, quando você estava falando sobre a necessidade de ter isso em lugares, inclusive a Karen também falou, que não tem acesso, não tem internet. Na nossa viagem para a China, a gente foi conhecer uma startup de LLM que ela só funciona em pequenos devices offline. Então, por exemplo, inclusive depois a gente ficou sabendo, um fone de ouvido que foi entregue a todos os participantes para que tivesse a transcrição real-time, a tradução real-time do chinês, né, do mandarim, do coreano, em vez de ter um tradutor, e que a gente tinha o tradutor, mas o fone foi muito mais eficiente, porque trazia todo o conteúdo, às vezes até tem algum errinho, mas vale muito a pena. Esse fone tinha a Model Best como offline, tradução offline. Então, é uma realidade e que traz conteúdos específicos, né, exatamente o que precisa. Então, ocupa menos memória do que um banco de dados gigantesco, né, que o Large Language Model. Bom, Paola, você tem uma história muito legal no Paraná e a gente quer ouvir. Seria ótimo você trazer caminhos de política pública e formação docente que você teve por lá. E o que as universidades e governos podem implementar amanhã para fortalecer a ética e a equidade em IA? Então, bom dia a todos. Agradeço, Guilherme, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Acho sempre muito importante quando a gente consegue articular o público e o privado no mesmo espaço para dialogar. Eu venho da instituição pública, eu tenho 15 anos de universidade, comecei faz tempo, né? Sou professora de licenciatura e também trabalho na pós-graduação. E, por óbvio, né, eu falo assim, acompanhei vários movimentos nesses últimos 15 anos e gosto de brincar com os alunos. Eu falo que, quando comecei a ser professora do ensino superior, já tinha sido professora da educação infantil e dos anos iniciais, não existia o WhatsApp. Então, para a gente pegar e explicar o que aconteceu, né, nesse pequeno período. E também, por óbvio, né, quando trabalhando, hoje eu estou cedida para a secretaria, mas continuo trabalhando na pós-graduação, e quando se fala para o aluno, fala, olha, eu fiz minha tese e não tinha IA generativa. Foi na unha mesmo. Revisão de literatura foi na biblioteca, aquele lugar que as pessoas não sabem mais onde fica e nem o que se faz dentro de uma biblioteca.
Então, percorrer esses processos e entender, né, o que vem acontecendo nesses poucos últimos anos é muito importante para a gente poder entender o que significa a IA na educação hoje. E o que eu vejo como muito importante, assim, numa contramão dessa ansiedade de receita, é uma retomada conceitual de elementos que são muito importantes. A gente fala de ética em IA, e a gente está falando de código, de regra, de normativa, e assim, as universidades estão correndo para estabelecerem normativas, os estados estão fazendo isso, vários países estão fazendo isso, mas a gente não volta para um ponto central, que é entender o que é ética, né? O que é o ethos, né? A gente precisa voltar lá na Grécia e entender primeiro, né, o que é isso. Entender que o ethos, né, é a nossa morada interna, é a minha relação eu comigo, eu com o outro, eu com a sociedade. E aí, já relacionando com o próprio Paulo Freire, e muito interessante, porque muitas pessoas não têm ideia, e eu falo assim, a gente precisa entender Paulo Freire antes de criticá-lo. Paulo Freire, na década de 80, falou sobre tecnologia. Ele falou muito sobre tecnologia. Não era o foco dele, por óbvio, as terminologias da década de 80 diferentes. Desculpe, e com uma conexão muito grande com o Papert do MIT. Sim, exatamente. Inclusive, tem um texto excelente dos dois falando sobre tecnologia. Então, o quanto a ferramenta é um meio importante para facilitar as aprendizagens. Mas o que o Paulo Freire ele colocava como norte? O nosso norte é a consciência crítica. Porque se eu tenho uma consciência ingênua, eu vou usar a IA para gerar bonequinho, e música, e fantasia, e eu vou otimizar o meu tempo, mas não com consciência. Eu vou colocar lá uma atividade para a IA fazer para mim enquanto professor, mas sem me preocupar com a saída. E aí isso diz muito sobre consciência crítica e consciência ingênua, porque o professor que já tinha consciência ingênua, na verdade, ele usa a ferramenta sem entender para que essa ferramenta serve. Então, é mais uma ferramenta. E eu gosto de fazer uma história bem rápida, que, assim, com certeza muitos de vocês vão lembrar, daquele professor que usava o retroprojetor, e usou até o início dos 2000, que eu falo, meu primeiro teste seletivo foi usando o retroprojetor na universidade, então não está tão longe assim. Aí, o que ele fez? Ele pegou, né, as lâminas e ele transformou, ou pediu para o estagiário, né, ou para o aluno que tinha um pouquinho mais de consciência computacional, entendimento computacional, e fez aqueles slides azuis maravilhosos do Windows 95, com aquela letra amarela ou branca. Aí, o que ele fez? Né? Quando avança um pouquinho, o slide ele fica um pouquinho mais colorido, ele conseguiu colocar algumas imagens que ele pegou do Google sem indicar a fonte. Aí, hoje, o que ele faz? Ele coloca lá um pedido de slides em alguma IA generativa. A aula não mudou. Continua do mesmo jeito, da mesma forma, sem despertar qualquer tipo de problematização. E aí a retomada muito importante que eu vejo assim, de Paulo Freire é entender a educação é um ato político. Eu usar a IA na educação continua sendo um ato político. E eu criar uma regra para dizer o que pode e o que não pode não vai fazer que o uso da IA se torne ético e muito menos equitativo. E aí vem a importância também da gente entender o que é ser equitativo, que não é o mesmo de igualdade. E a gente confunde muito isso. Por mais que a gente precise perseguir a igualdade, a gente precisa de mais ações equitativas. Isso perpassa por política pública séria. Por quê? Eu vou dar exemplo do Paraná. Né? Porque eu falo assim, se a gente dá uns exemplos, as pessoas falam, mas isso no Paraná não existe. Existe no Paraná escola pública que não tem energia elétrica, que funciona com gerador. Existem no Paraná regiões que não têm energia elétrica. Aí pergunto, vai ter internet? Vai ter equipamento? Se tiver equipamento, como é que vai usar o equipamento? A gente tem cidade que não tem acesso asfáltico. São 4 cidades. É sobre isso que a gente precisa entender, porque, caso contrário, a gente destoa muito. No próprio Paraná, que está falando de uma rede de supercomputadores, que vai ser a primeira rede do Brasil, com computação quântica, que é um absurdo de avanço tecnológico, é algo assim totalmente diferenciado em relação, inclusive, à análise de dados, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para o lado, não tão longe de onde vai ficar um supercomputador, e entender que ali tem uma escola que não tem as mínimas condições. Então, os caminhos eles vão sempre perpassar, né, ao meu ver, por política pública séria, com investimento. Falar de ética é falar de governança,
Então, a gente precisa ter de comitê de governança sobre ética. Então, falar na escola sobre ética não é entregar uma normativa para o professor, é construir, junto com aquela comunidade, quais são as possibilidades de uso ou não uso, chamar as famílias, trazer o aluno e a gente parar de achar que criança não tem capacidade cognitiva de problematizar, porque é isso que a gente pensa no Brasil, né? A gente deixa criança, adolescente e jovem fora da discussão e a gente precisa trazer para dentro. E a gente não pode finalizar esse processo, né, de reflexão nesse momento sem pensar na formação de professores. Mas não aquela formação de professores que acontece no início do ano, que, né, vai, às vezes, ali um pacote, que é um pacote que acontece no Brasil inteiro, com algumas receitas. Olha, então agora a gente vai fazer essa atividade aqui no ChatGPT e você vai descobrir que você pode fazer isso ou aquilo. É, de fato, entender o que significa esse processo de gerar texto, de gerar imagem, e, de fato, né, trazer esse movimento da problematização. É formação de professores de verdade. Não é formação de professores no sentido de ocupar o tempo e distribuir atividades por 2 ou 3 dias. É, de fato, sentar, planejar, discutir, entender. Mas isso, né, por óbvio, precisa perpassar por todos esses movimentos de conscientização. E, com isso, aí, né, o que o Paulo Freire colocava, né, como assim, qual que é o nosso ápice? É a humanização. E eu só chego na humanização quando eu tenho consciência sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. Então, é isso que ele vai falar, que é a leitura de mundo que precede a leitura da palavra e que precisa acontecer também quando a gente pensa em inteligência artificial, e especialmente essa que está nas nossas mãos, nas mãos dos nossos professores e das nossas crianças. Obrigado, Paula. Rafael, acho importante você trazer um olhar da rede pública. Que estruturas de governança e transparência podem ser criadas para garantir o uso ético e equitativo da IA em larga escala? Pessoal, o Gui acabou de me pedir para ser muito sintético, porque a gente está... Então, eu vou tentar, mas também vai ficar ruim se eu falar 30 segundos ou 1 minuto. Tá? A pergunta dele, só repetindo, ela tem algumas partes. Ele fala em uso ético, equitativo da IA em larga escala, né? E transparência... Professor de redação. Eu sou professor de língua portuguesa e redação. Eu falo ainda... Tem várias partes, é uma questão gincana, né? Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois... Ainda fala em transparência e... Transparência, governança. São várias partes, eu vou escolher... Para ser sintético, eu poderia falar sobre todas elas, mas para ser sintético, eu vou ter que escolher umas 2 ou 3. A primeira, na verdade, é o finalzinho, quando você fala em aplicação em larga escala. Eu estava na Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo, saí no dia 31 de outubro e cuidava de tecnologias educacionais. E, entre outras coisas, a gente mapeava todas as iniciativas de inteligência artificial no estado de São Paulo. Eram nada mais, nada menos do que 17 ações, 17 possibilidades mapeadas, desde ações super óbvias como correção de redação utilizando inteligência artificial. E só para vocês terem uma ideia dos números, a gente está falando de larga escala. São 18 milhões de redações corrigidas todo ano no estado de São Paulo. Estou falando só no estado, tá? 18 milhões de redações. E aí, é claro, a Ana Lu tinha falado, né, economizar o tempo do professor. O professor de redação, como eu sou, a coisa que ele menos gosta é corrigir redação, embora os alunos achem que a vida é essa. E você botar uma ferramenta que faça isso 18 milhões de vezes no lugar deles, sob vários aspectos, é um super ganho. E o espectro vai desde correção de redação, que acho que todo mundo fala, pensa, trabalha isso, até uma inteligência artificial que era uma câmera na sala de aula e conseguia tirar fotos em milissegundos sobre o movimento corporal dos alunos e sabia quem estava prestando atenção, quem estava conversando, quem estava despreocupado com o que estava acontecendo na aula. Eles diziam até que poderiam ser preditivos de questões de saúde mental, como depressão. Parênteses, esse projeto já foi engavetado porque saiu na Folha de São Paulo como IA espiando o governo. Era algo nesse sentido. Então, o espectro era 17 ações entre... mas é isso. Tem Ministério Público, Corregedoria, TCE. Acabei de perceber que eu não vou ser sintético, não adianta. Nesse caminho já vi. Então, quando eu falo em 17 ações, desde correção de redação até
aspas, não sou eu que estou dizendo, e a espiã, são muitas possibilidades. E quando você fala em larga escala, números, 3.500.000 alunos, 5.300 escolas, mais ou menos 300 mil educadores entre professores, colaboradores, diretores, vice-diretores, coordenadores e afins. Isso em 400 e poucas geografias no estado de São Paulo, se você for considerar para os estados do Nordeste, enfim, Brasil inteiro. Larga escala, principalmente a gente falando do Brasil, é uma coisa, é um desafio, por definição, muito grande. A gente está falando em IA, quando, na verdade, existem outros desafios. Só para dar um exemplo, eu adoro os exemplos, mas eles são muito ilustrativos. Ar-condicionado. Vocês sabem quantas escolas têm ar-condicionado e quantas não têm dessas 5.300 no estado de São Paulo? Eu poderia chutar se tivesse tempo para fazer uma brincadeira, mas são, hoje, mais ou menos 1.200 escolas têm aparelhos de ar-condicionado. Isso significa que 4.100 escolas não têm. Em 2023, eram 160 com aparelho de ar-condicionado. Em 2 anos, eles conseguiram chegar a 1.200. Se você for fazer as contas, dá mais ou menos 800% de aumento. Você vai falar, que legal. Só que ainda faltam 4.000 escolas. Falta muita coisa. E eu estou falando de ar-condicionado, que na pirâmide de Maslow, que ar-condicionado não é mais luxo, né? Principalmente em fevereiro, é desesperador. 50 crianças num lugar em que os ventiladores são sucateados, você não consegue aprender, né? Então, a gente está falando de ar-condicionado como elemento básico da pirâmide de Maslow. Quando você vai ver merenda, e também, claro que é básico e tal, IA é o desejo de aplicação em larga escala que está hypado hoje em dia, mas ainda faltam muitas outras coisas. E, mesmo assim, tem 17 iniciativas, que é o case que eu conheço e estou dando exemplo. Por que eu estou falando isso? Larga escala, por definição, é difícil, é complicado, é complexo, todo mundo já sabe. Quando você coloca IA, a questão de hardware, e principalmente, agora indo para os itens de governança e transparência, aí você começa a correr muito risco de gastar muita energia para fazer pouca coisa. E aí, sintético, prometo, governança. Definir as regras do jogo, Paola falou em comitês de IA, e comitê significa quem faz o quê, qual é o papel de quem e o que a gente vai monitorar. Então, tem a secretaria que propõe a política pública, tem os diretores das escolas que são responsáveis pela implementação, os professores pela execução e mapear isso tudo. Uma coisa que eu percebo... isso é a governança, né? Quem faz o quê, qual é o papel de cada um, quais são as regras do jogo. E transparência, tem um conceito do Ray Dalio, que é do mundo dos Ray Dalio, que é do mundo dos investimentos, que ele fazia transparência radical na empresa dele. A transparência radical, ele era tão radical que ele colocava todos os salários de todo mundo na parede. Algumas empresas tentaram fazer isso aqui no Brasil, obviamente não deu certo, eu acho que a gente pode imaginar por quê. Mas, no caso da IA, é muito importante ter transparência radical. É dizer quando a IA vai ser utilizada, como ela está sendo utilizada e o que se espera do aluno, do estudante, do professor, a partir do uso da IA. Se você conseguir definir essas regras do jogo, governança, se isso for absolutamente transparente, a gente tem chance de errar menos. E aí, para acabar, eu sei que ficou um pouco... O que eu percebo é que as pessoas, ou a sociedade, ou a imprensa, eu acho que eu estou meio traumatizado com a imprensa sobre vários aspectos, mas quando cobram sob uma perspectiva de o que você implementar tem que dar certo. Gente, a gente não tem a menor ideia ainda de o que vai acontecer. Então, na verdade, a premissa deveria ser, a partir do momento que eu implementar, eu tenho a tendência é dar muito errado, eu espero que dê pouco errado, para eu aprender, iterar e, a partir daí, conseguir fazer algo um pouquinho melhor. Até que, em algum momento, dê certo. Existe muita ansiedade por dar certo logo de início, e eu acho que isso é um contrassenso. Vamos errar bastante, infelizmente, gasta-se dinheiro, né, investe-se muito capital, vamos errar bastante, mas com transparência, com regras do jogo claras, gerenciando bem as expectativas, no médio prazo, não no curtíssimo, nem no longo, no médio prazo, a gente consegue fazer uso da IA de forma ética e que possa, sim, em larga escala, diminuir as desigualdades. Nem sei quanto tempo deu, 7 minutos, foi um pouquinho mais. Muito bom. Aproveitando que você está quente, a gente vai ter 2 perguntas, daí eu quero realmente tentar que seja objetivo para... Qual é a sua opinião sobre isso? Que ações concretas podem garantir que o uso da IA amplie oportunidades e reduza as desigualdades educacionais?
O maior desafio hoje, do que eu vi na educação pública, é um desafio antes do software, que é a IA, é o hardware. Eu acho que, de alguma forma, falaram isso. Tá? Números, vou sempre usar os números. Em 2023, era um aparelho para cada 4 pessoas, no estado, 4 estudantes no estado de São Paulo. Então, 3 milhões e 500 mil estudantes, mais ou menos 800 mil aparelhos, 800 e poucos mil aparelhos, entre computadores e tablets. Tá? Isso em 2023. Em 2025, a gente está conseguindo, o estado de São Paulo está conseguindo fazer 1 para 3, um aparelho para cada 3 estudantes, está melhorando. Só que o problema é que tem depredação, destruição, né? Enfim, 2 anos depois, meu iPhone também tá, meu celular também tá tela rachada e afins. Acho que o primeiro passo é garantir o básico, e o básico tem que ser uma tecnologia que permita que seja online ou offline, com aparelhos minimamente estruturados, seja possível fazer com que exista um processo de ensino-aprendizagem. Esse vai ser o primeiro passo para você conseguir diminuir as desigualdades que existem. Foi rápido agora? Um minutinho. Eu queria a opinião de vocês também. Obrigada, Rafael. Ações concretas? Desculpa, eu estava pensando nos números do Rafael. Garantir que o uso da IA amplie oportunidades e reduza a desigualdade. Deu um bug aqui. Bom, eu acho que primeiramente, a gente olhar o Brasil como um continente. Então, não adianta a gente desenvolver IA para o Sul e para o Sudeste sem olhar Norte e Nordeste, e é o que a Fundação tem feito. Hoje, no meu time, tem pessoas, a maioria locadas de Norte e Nordeste, para a gente conseguir entender essa realidade, e investir em capacitação de professores. Eu estava conversando com uma colega aqui, a Dai, que está aqui comigo, que meus filhos são de escola paga, eu pago caro cada nova IA que eles inventam de colocar na escola, e a fala do meu filho esse ano, no começo do ano, é chegar desesperado porque todo mundo ia perder o emprego por conta da IA. E é a fala que a professora dele leva para a sala, porque, no mínimo, chegou alguma nova edtech, vendeu alguma coisa, ela não foi formada, e, na cabeça dela, a IA está vindo para tirar o emprego dela, e é isso que ela passa em sala de aula. E eu estou falando de escola particular, não barata. Então, assim, as pessoas não estão formando os professores para que eles realmente entendam como a IA pode ser esse assistente que a Ana Lu trouxe, e melhorar o planejamento, a criação, enfim. Então, eu acho que a gente precisa voltar 2 casas, entrar na sala de aula e ver a real educação que acontece, tanto no público quanto no particular, para a gente começar a pensar em desenvolver iniciativas. Bom, legal. Acho que ações concretas, já para a gente pensar em vários níveis aqui, né? Acho que eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para a sala de aula, para o professor e para o aluno. Queria trazer um ponto sobre que aprendizagem a gente está levando para essa sala de aula, né? Então, a gente sabe que tem vários estudos que mostram que, se você tem um conjunto de alunos que tem determinadas aptidões, se você não fizer nada, provavelmente, no fim do ano, essa distribuição entre as aptidões dos alunos vai estar muito parecida, então, ou igual. Então, para mim, ações concretas para diminuir desigualdade, considerando IA, dentro de sala de aula, é usar esse IA para personalizar e diferenciar o que cada aluno precisa receber. Então, se a gente para de só ensinar com o ensino tradicional, sem considerar as diferenças dos alunos, e começa a pensar numa aprendizagem para o domínio, que é aquela aprendizagem quando a gente vai avançando cada aluno de habilidade, né, que ele precisa aprender, de conteúdo que ele precisa aprender, quando ele domina o anterior, quando ele domina a base que ele precisa, quando a gente começa a olhar para esse tipo de aprendizagem com IA, eu acho que isso é uma ação concreta. Isso, na prática, eu testo, faço um diagnóstico, vejo quais são as lacunas daquele aluno, posso usar a ajuda de IA aqui, né, para diferenciar, esse grupo aqui está nesse nível de aprendizagem, esse grupo aqui está nesse outro nível, e começo a dar conteúdo para aquele aluno que está diretamente relacionado àquela lacuna que ele quer preencher. E ele vai avançando de acordo com quando ele vai preenchendo, que a gente também consegue monitorar com IA ali através de algumas avaliações. Muita coisa para falar disso, mas vou deixar assim por agora e, quem sabe, na próxima também elaborar mais nisso. Bom, prometo ser bem rápido. Eu vejo que são 3 pontos. As condições materiais, né, sem equipamento, sem internet. Não adianta a gente saber que 90% das casas brasileiras têm banda larga, sabendo que, assim, a maior parte é banda larga móvel e as pessoas não têm dinheiro para manter essa banda larga. Então, condições materiais, política pública com investimento real, sério, bem alocado e que, de fato, né, olhe para as questões de equidade, porque a gente tem um problema muito sério de política pública no Brasil, ela é centralizada nos grandes centros, se tem acesso, sai do grande centro, os acessos vão diminuindo até, né, pontos em que eles se tornam inexistentes.
E a gente precisa formar os nossos professores, né? O professor, muitas vezes, ele está assim, tentando entender o que está acontecendo, e ele precisa estar formado e entender qual que é o potencial da inteligência artificial. De fato, não vai roubar emprego, não vai diminuir emprego. É uma ferramenta, ela está aqui para nos ajudar. Então, mas é um processo que precisa, de fato, de formação. Obrigado. Bom, uma última pergunta, o papo está uma delícia, mas a gente tem bastante coisa pela frente. Daí eu vou começar com a Kelly. Kelly, que tipo de formação precisamos construir para que professores, gestores e alunos atuem de forma crítica, segura e justa com o IA? Nossa, que fácil, hein? Bom, eu acho não, é o que a gente tem feito muito na UNB nos últimos 2 anos, é colocar todo mundo no centro da discussão e ter uma escuta ativa e real das pessoas. E tudo que for falado, a gente implementa, né, de alguma forma, se estiver dentro do contexto. Uma reclamação que a gente recebe muito quando a gente está em campo é que a maioria das tecnologias e das coisas que são implementadas por secretarias municipais e estaduais não passaram pelos professores e chega mais uma ferramenta dentro da escola. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente acabou de lançar o Futuria, que é para alunos, que é uma gamificação, pensando muito nesse universo de RPG, como o aluno aprende, e foi feito com alunos para alunos. Então, esse processo de você sentar na escola, escutar e ver os reais usuários, o que eles estão precisando, faz muita diferença nessas formações para se tornar tudo mais concreto e usado. E aí tem uma coisa que eu gosto de contar, já finalizando. Quando eu cheguei na Fundação, há 5 anos atrás, a gente tinha 5 mil usuários por mês, 130 mil até aquele momento, e um monte de planilha tentando descobrir. Hoje a gente está chegando quase em 7 milhões, a gente deve estar batendo 6,5 milhões. Tem dias que a gente atende mais de 1.000 professores organicamente, porque as pessoas nos procuram, porque a gente passou a escutar o que realmente é a necessidade do público que a gente atende. Ana Lu? Bom, para mim é na mesma linha também, mas aqui acho que tipo de formação é uma formação menos pronta e fechada que você usa para qualquer professor e qualquer rede, mas sim uma formação que tem uma escuta das dores e dos valores daquela rede, daquele aluno, daquele professor antes. Então, acho que é uma formação bem específica para o principal desafio que eu tenho na minha sala de aula, e, de novo, poder pedagógico para o professor, né? O principal desafio que eu tenho na minha sala de aula é esse. Então, como que uma formação vai atacar esse desafio? Usar IA para ajudar a usar IA. Exatamente, e não um slide genérico sobre o que é IA, por exemplo. Paula? Bom, eu vejo que a personalização ela é muito importante, mas a gente precisa, de fato, constituir as escolas como comunidades de aprendizagem. Se a gente não fizer isso, a gente vai sempre trabalhar com a padronização, vender pacotes de formação, e o que funciona no Rio Grande do Sul não funciona no Tocantins, não vai funcionar no Amazonas. Então, a gente precisa personalizar, entender quem são os professores, quem são os alunos, quem são os sujeitos da comunidade e, a partir disso, promover ações que, de fato, tenham sentido. E aí é uma retomada, eu vejo assim, a gente precisa retomar a década de 80 em diversos momentos. Assim, eu vejo assim, as escolas não conseguem fazer círculo de cultura, né? O que é círculo de cultura? É sentar em círculo, vamos conversar, vamos debater, vamos perguntar aos professores o que eles precisam saber sobre inteligência artificial, porque em alguns momentos a gente precisa sensibilizar para uso, em outros momentos não é isso, já foi, eles já estão usando. Então, a gente precisa aprender a dialogar de volta para aí sim formar professor com consciência, com humanidade e principalmente com consistência teórica. Obrigado. Rafael? Eu concordo com absolutamente tudo que foi dito, e só para não ficar repetitivo, eu vou adicionar um item focado nos alunos e talvez até deixando um recado para os pais, porque um dos maiores desafios que a gente encontrou nas políticas públicas utilizando IA em São Paulo foi a conscientizar o aluno de que ele não deveria utilizar IA contra o processo de ensino-aprendizagem, ou dito de outro modo, como elemento para cola ou fraude. Tá? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente está falando de formação de professores e afins, mas você propõe uma série de atividades em matemática, física, química, biologia, matemática, né? Ana Lu, Khan Academy e tal, porque a gente tinha contato, é um ótimo case. E a gente vai ver, só para dar um exemplo, né? Tem uma plataforma de matemática para os menorzinhos, para o Fundi 1, que é a Matific, que é super bem avaliada, todo mundo adora, é um dos casos em que normalmente as pessoas não gostam, mas esse todo mundo ama.
de um potencial de um grupo potencial de mais ou menos 600 mil alunos, 97 mil tinham dado seus dados, senhas, e-mails, para que uma IA fizesse o dever de casa por elas. Não estou falando de 70 crianças ou 127 crianças, estou falando de 97 mil. E aí tem uma série de discussões, já que hoje a gente está falando sobre ética, né? Qual é o papel do professor e da escola? Claro que é conscientizar, mas ao mesmo tempo foi identificado que aquela criança, aquela pessoa, né, forneceu dados de uma forma ilícita. Eu anulo aquela atividade, eu dou a chance dela fazer outra. Quais são os padrões éticos e quais são os caminhos que a gente tem que discutir para fazer com que o uso seja produtivo e eficiente? Isso não está claro ainda. Mais uma vez, eu acho que a gente vai errar mais vezes do que acertar, mas se aos pouquinhos a gente entender qual é o caminho, como foi com o celular, né? Hoje em dia, na maior parte, eu não sei se é lei federal, mas, enfim, celular proibido na escola. Ninguém sabia bem o que fazer, uma hora falaram, bom, nem 8 nem 80. Quer dizer, não é o meio termo, é o 80. Vamos proibir, pelo menos na sala de aula. Então, a gente está falando de discutindo ética, a gente tem que ver como influenciar, como ensinar as crianças que o uso tem que ser um uso produtivo e eficiente e não apenas para ela ter mais tempo para jogar Counter-Strike, League of Legends e assistir suas séries e não aprender. Eu acho que isso tem que estar no centro da discussão, envolvendo formação de professores, envolvendo todos os elementos da comunidade escolar. Muito bom, obrigado todo mundo. Mas eu queria dar destaque para uma outra pessoa que está aqui no palco. Priscila, muito obrigado pelo teu trabalho. Noemi, desculpa, Noemi é a outra. Então, obrigado pelo teu trabalho e sabendo que não é só para a gente que está aqui, mas também para todo mundo que está acompanhando na transmissão online. Obrigado pelo trabalho de vocês. Bom, obrigado pela presença no palco.